Falando dos milagres, né? Cada quinta-feira um milagre. E na nossa vida não é cada quinta-feira, né? Na nossa vida é cada minuto um milagre. Louvado seja Deus, Deus de milagres. Louvado seja Deus. Abra aí Lucas capítulo 4. Lucas 4, versos 38 e 39. A princípio, né? Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a cura da sogra de Pedro. A gente ouviu muitas piadinhas com isso, né? Com a sogra de Pedro. Eu falo que antes eu ria muito de piada de sogra, agora eu não acho graça não, tá? Diz assim a palavra de Deus, todos acharam, hein, irmãos? Lucas 4, 38, 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Esse relato aqui desse milagre, dos milagres, esse aqui é o que tem um relato menor, que fala, tem menos informações, muito pouco a gente sabe aqui, né, dentro do que a palavra de Deus diz aqui. O que a gente vê aqui é que a sogra de Pedro estava doente, né, uma febre alta, a gente não sabe qual a doença que ela tinha, né, o fato é que era algo que a deixava acamada, sem condições de se levantar, né? E que ela ou morava com Pedro, ou estava lá, também não sei, né? Também se outra passagem da Bíblia, pelo que eu vi aqui, não fala detalhes sobre isso, né? A gente sabe que Pedro era casado, né? Por causa disso e outra situação ali. O fato pouca informação aqui a respeito dessa cura que Jesus faz aqui, mais uma cura, mais um milagre, né? E a gente vê anteriormente aqui, que Jesus tinha deixado a sinagoga em Cafarnaum, onde ele tinha libertado, né, um homem com espírito imundo, né, com demônio ali, possesso por um demônio. Passou até, acho que foi na quinta-feira passada, se não me engano, ele falou, né, ou na outra ainda, sobre esse milagre, né, da libertação desse homem que estava ali com o espírito imundo. E nesse episódio lá em Cafarnaum, diz a Bíblia aqui, né, no versículo aí anterior, 32, diz assim: muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Jesus estava ali ensinando, né? Ele estava ali na sinagoga, havia várias sinagogas, né? E sempre tinha alguém ensinando ali nessas sinagogas. E nesse dia, Jesus estava lá ensinando e entra esse homem lá. E quando esse homem entra lá, o demônio fala, né, pela boca dele, no verso 34, diz assim: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Ou seja, veio aqui para nos destruir, né? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só, gente, eu imagino que esse homem já teria entrado nessa sinagoga outras vezes. Talvez ele era um homem que entrava lá, igual às vezes a gente tem aqui, né? Pessoas que às vezes entram aqui, quando eles estão bêbados, né? Quando eles estão sãos, eles passam direto. Mas quando eles estão bêbados, eles entram, às vezes, né? Faz algum reboliço aí também, a gente já experimentou isso. Eu tenho a impressão que esse homem entrava lá de vez em quando, sabe? E aí, só que nessa vez que ele entrou, tinha alguém lá diferente, né? Com poder, com autoridade. Tanto é
que as pessoas estavam maravilhadas da forma que ele falava. Porque elas diziam assim, que ele falava com autoridade, não como os escribas, sinal que outras pessoas estavam lá falando e não fazia muita diferença. Mas quem estava lá nesse momento, que esse homem entrou e fez diferença na vida dele, era o Messias, o prometido, o poderoso, o próprio Deus, né? Na pessoa de Jesus. E aí, Jesus diz para ele, e olha que interessante, ele vai perguntar, o demônio vai perguntar para Jesus, você veio aqui para me destruir? Que pergunta, né? Claro, claro que sim, né? E aí, Jesus diz para ele assim, cala-te, deixa eu achar aqui, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Quando Jesus fala com ele assim, cala-te e sai deste homem, esse cala-te aqui, no judaísmo dos dias lá de Jesus, era uma expressão técnica que indicava a presença do poder de Deus para estabelecer o seu reino diante do mal. Pronto. Se o cala-te aqui queria dizer isso, é o poder de Deus ali, para estabelecer ali a queda do mal, não ia dar outra, né? Aquele homem ia cair ali mesmo, aquele demônio ia sair dele, né? E ele diz, sai dele, sai deste homem. Então, gente, depois desse episódio, tinha acontecido isso tudo ali, e Jesus diz então que ele sai ali, e ele entra na casa lá de Simão, né? Na casa de Pedro, e a sogra dele estava ali. E diz aqui no texto que rogaram por ela. Eu não sei, né? Talvez enquanto Jesus estava lá, nesse caminho, até chegando lá, talvez alguém também já tivesse falado, olha, a sogra de Pedro está doente lá, está enferma e precisa de ir lá. Rogaram por ela, não sei se no momento que ele chegou lá ou se antes, né? E ele foi para lá, mas provavelmente ele foi para jantar lá, para estar com eles, né? A gente não sabe. O fato é que ele chegou ali e diz a Bíblia que ele, inclinando-se para ela, repreendeu aquela febre. Jesus sempre se inclina para nós, né? Ele se inclinou ali e a Bíblia fala que ela levantou e ela passou a servi-los, né? Lá no texto de Mateus fala assim, passou a servi-lo, né? Especificamente a Jesus. Eu quero colocar aqui para vocês, leia aí no verso 40 e 41, diz assim, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Olha só, de novo, né? Demônios declaram ali que Jesus é o Filho de Deus, né? E Jesus repreende de novo. Porque Jesus não queria, nem precisava que demônios declarassem ali quem ele era. Jesus não precisava e nem queria que ele declarasse. Jesus queria que as pessoas, né, o reconhecessem como Filho de Deus e declarassem isso. Eles não tinham aqueles demônios ali, não tinha parte com ele, né? Não tinha parte com Jesus ali. E aí a gente vê aqui que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias. Sabe o que acontece aqui? Isso aqui eu estou falando assim, irmãos, porque essa cura aqui da sogra de Pedro está no meio disso aqui, tá? Pois a gente entende. Porque igual eu falei para vocês, os detalhes daqui são poucos, né? O que aconteceu ali foi provavelmente bem rapidinho, né?
E aí a gente tem aquilo que aconteceu antes e o que aconteceu depois. E aqui está dizendo que muitas outras curas e libertações aconteceram, porque as pessoas foram chegando, e diz ali, ao pôr do sol, porque no sábado, né, tinha um ritual judaico ali, até aquele horário, né, mais cedo eles não podiam fazer nada, não carregavam os enfermos, não fazia nada. Então quando deu o horário que estava, vamos dizer, liberado, eles foram e levaram ali aqueles enfermos e pessoas endemoniadas, e diz a Bíblia que Jesus os curava e os libertava. E ele faz a cura, o poder de Deus, ele realiza ali, e ele faz por completo, como ele fez na vida aqui da sogra de Pedro, né? Foi uma cura ali instantânea, e ela ficou boa de vez, levantou e já estava servindo, né? Uma obra completa, provando o poder de Jesus ali. Então, quando ele faz essas outras curas aqui, ele está aplicando uma profecia que estava aqui nos versos 18 e 19, que já foi lido também anteriormente, do capítulo 4, quando ele estava lá falando em Nazaré, né, pregando, ensinando em Nazaré lá, e ele é rejeitado ali pelos seus, né, pelo seu povo ali, da sua terra ali, né, e ele diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus faz essas curas, quando Jesus liberta aqueles oprimidos, aqueles endemoniados, ele está cumprindo essa profecia que ele aplicava a ele. Ele aplicou a ele, porque é ele que fazia. E aí acontece isso ali, né? Ele traz liberdade ali para o cativo, ele traz libertação para o oprimido, aquele que está preso nos pecados, que está preso em enfermidade, que está preso em tantas coisas ali, e traz cura para os cegos, fisicamente, espiritualmente. E aquilo que a gente tem visto, que os milagres, ele é mais do que um milagre, não é o nosso chamado aqui para a gente estudar esses milagres. O que Jesus queria e quer até hoje, não é só fazer aquele milagre, porque o milagre acaba, provavelmente, né? A sogra de Pedro também deve ter adoecido de novo, ou morreu com saúde, porque viva ela não está, né? Até hoje. Então tudo que a gente tem visto é isso. E quando a gente vê aqui um pouquinho antes também, quando Jesus sai de lá, de Nazaré, porque por fim eles já queriam matá-lo, e ele sai esquivado ali, e eles falam com ele lá, fica bravo, né, porque ele está falando assim que o gentio também tem direito, ele já fez na vida de outros, e o povo fica ali revoltado com ele. E aí ele fala assim, sem dúvida citar-me-eis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui em tua terra. Jesus falou: não vou fazer milagre nenhum mais aqui não vou não. Não vou não. Sabe, ele estava falando com eles assim: olha, vocês não estavam maravilhados agora há pouco com essa palavra? E agora vocês já estão falando: não é este o filho de José? Então o que Jesus queria é que eles entendessem que ele era o Filho de Deus, o Messias, aquele que cumpre promessa, né? E anteriormente eu tinha falado, aí ele falou, ele saiu de lá esquivado, porque eles queriam matá-lo. Então, quando ele faz isso, ele quer estar cumprindo as promessas dele, e nós temos que desejar mais do que um milagre. Mais do que um milagre. Como eu disse aqui no começo, nós vivenciamos milagre o tempo todo. O fato da gente estar respirando, o fato da gente pensar, gente, a gente tem coisa demais. A vida é um milagre, sabe? A vida é um milagre. E a vida com Jesus é um milagre mesmo.
A gente estava conversando ali agora há pouco, conversando com a Débora ali. Que bênção é a gente pertencer a Jesus. Que bênção é Deus estar no nosso coração, dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Você quer milagre maior do que esse? E o mundo não entende isso. Quem experimenta isso é que sabe. O milagre que é, a gente se conhece. Eu me conheço, você se conhece, sabe o que Deus fez e está fazendo e vai fazer. Aquilo que Ele mudou a sua história. Esse Deus de milagre que traz a libertação, talvez trouxe libertação para os seus medos, talvez trouxe libertação e está trazendo cura para as suas feridas. Esse é milagre. Glorifica a Deus. Não fica lá pensando assim, mas não era para esse negócio já ter acontecido? Não sei, não era. Se não aconteceu, se é crente, não aconteceu, é porque não era, né? Então a gente ter esse entendimento, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o Messias, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus de milagre. Ele faz, Ele pode. Se Ele não fez ainda aquilo que você está pensando, que você está querendo, é porque não é a hora ou porque não é para fazer. E Ele foi fazendo esses milagres ali e cumprindo as profecias daquilo que Ele, porque nós temos promessas, né? Promessas. Quantas vezes eu já experimentei de promessas de Deus, e você também, não é verdade? Aquilo que Ele prometeu e Ele cumpriu na nossa vida. Ele nem precisava cumprir, né? Mas Ele é Deus, então Ele cumpre. Ele é o Messias que cumpre promessas. Então, vamos ver aqui no verso 42 a 44, diz assim: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Olha só, Jesus estava, depois disso tudo, ele saiu ali, né, para um lugar deserto, porque se ele não procurasse um lugar deserto, ainda assim as multidões o encontravam ainda, né, em busca desses milagres e tal. E aí diz a Bíblia aqui, instavam para que não os deixasse, ou seja, insistiam para que Jesus não deixasse eles ali. Eles queriam os milagres, né? Eles queriam mais milagres, mas Jesus falou para eles assim: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades. E ele diz: foi para isso é que eu fui enviado. Jesus foi enviado para ensinar o evangelho do reino. Jesus passou o tempo dele, na maior parte, ensinando. Ele curava muito, ele curava. Mas em todo o tempo, as curas eram para ensinar. Em todo o tempo ele reservou aquele período que ele ficou com os discípulos, né, os apóstolos que ele escolheu ali. Ele ensinava, ele ensinava o tempo todo, com as atitudes, com as palavras, cansado, né, exausto. E ele não deixou, sabe por quê? Porque ele sabia que se as pessoas aprendessem, entendessem, as outras coisas seriam secundárias. O importante era que as pessoas aprendessem sobre ele, sobre as promessas, sobre os mandamentos. E é isso conosco também. O que Jesus quer de mim e de você é que nós entendamos quem Ele é. Que você entenda e viva Jesus, porque as outras coisas vão ser insignificantes. Agora, se eu não entendo, se eu não reconheço, se eu falo da boca para fora que eu sei quem é Jesus, mas lá no fundo eu não creio e eu não coloco isso em prática na minha vida, aí pode acontecer milagre que eu não vou enxergar. Pode acontecer milagre que eu não vou ver a mão de Deus. Mas se a gente entende, gente, a santidade de Deus, o poder de Deus, quem Ele é muito mais fácil.
É muito mais fácil. Tanto é que ele ensinou lá para os discípulos, para os apóstolos, porque ele sabia que ele ia, né? Ele falou assim, eu vou preparar o lugar, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar com vocês, e vocês aprenderam já, vocês já viram, vocês já ouviram. Enquanto eles estavam com Jesus lá, eles não conseguiam entender muito não. Depois que Jesus ressuscitou, ele fala, era ali. Quando aqueles dois lá no caminho de Emaús, é impressionante, né? Ele caminhando lá, Jesus chega para eles e tal, o que vocês estão conversando? Você não sabe o que aconteceu? Não sabe, ele estava falando com o próprio Jesus, é um negócio de doido, né? E aí depois que Jesus sai ali, que ele fica sozinho e tal, ele vai falar, não é que ardia no nosso coração? Aí eles entenderam de verdade que ele era Deus, que ele era o Messias, esse era aquele que a gente estava esperando, ele estava aqui conosco. Sabe, o que Jesus quer de mim e de você, é que você entenda que ele é o Messias, que ele é o Deus que cumpre promessa, que ele é o Salvador, que ele é o Todo-Poderoso. E aí a multidão pedia para ele ficar, mas ele falava, não, tem coisa melhor, eu tenho coisa maior para fazer. Eu vim para ensinar, eu preciso falar isso para outras pessoas. E com certeza tinha mais gente para ele curar, tanto é que o povo estava atrás dele, né? Tinha mais coisas para ele fazer, e ele ia fazendo enquanto ele ensinava. Aí sabe por quê? Porque o ensino, a revelação de quem ele era o cumprimento da sua missão. E a gente tem que gastar tempo aprendendo sobre Jesus, sabe? Aprendendo o caráter de Cristo. Quem que é esse Salvador? Quem que é esse Messias? Está na minha vida? Eu preciso aprender dele. E aí, olha só, eu quero voltar lá na cura lá da sogra de Pedro. Isso que aconteceu ali, gente, porque o que acontece? Teve um milagre ali, né? Umas manifestações de Deus, né? De Jesus ali. E aí, saía ali, no instantinho, era propagado ali, o povo ia chegando, né? Ia trazendo e tal. E eu achei muito interessante, porque diz aqui que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, diferentes moléstias, lhes trazia, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Mas a mesma citação em Marcos diz assim, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Gente, é um negócio sensacional. Diz aqui que toda a cidade estava reunida à porta. Aquela cura que Jesus fez ali, através na vida da sogra de Pedro ali, fez com que outros viessem. E diz que a cidade toda estava lá. E eu fiquei pensando assim, olha, nós temos pedido a cidade, não é? Nosso novo logomarca ali, ó. Uma igreja, a 9ª igreja. Uma igreja em cada lugar. Como eu disse aqui, você tem recebido milagres. Eu tenho recebido milagres. Como que a sua vida tem propagado Jesus? O que esses milagres têm feito na sua vida? Porque os milagres eram tudo para glorificar a Deus. Todos os milagres, Jesus queria que as pessoas só entendessem que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o que cumpre promessas. Aquilo ali era o maior. E tinha outras coisas, sim. Todos os milagres foram para que se cumprissem as profecias, né? Para mostrar que Jesus é o Filho de Deus e tinha poder e autoridade sobre doenças, sobre pessoas, sobre demônios e sobre a morte. E se ele tinha autoridade sobre a morte, ele não precisava então morrer, né? Assim, não precisava entre aspas. Ele tinha poder para não morrer, mas ele se deu voluntariamente, em obediência, para cumprir a missão. Ele tem poder.
as promessas, os milagres de Deus são para isso. Os milagres que Jesus fazia também, era para mostrar compaixão pelas pessoas. Aqui, pessoas sem relevância. Pessoas que não iam dar nada em troca. Pessoas que, muitas delas, como a gente viu lá no estudo lá do pequeno grupo, as mesmas pessoas que viram, que adoravam, que se maravilhavam, tal, daí a pouco estava lá, crucifica-o, crucifica-o, né? Então, pessoas que, esses são os motivos dos milagres, sabe? Que a gente deve desejar, assim, intensamente, a glória de Deus. Porque se Deus tem feito algo na sua vida, e de repente, eu sei que Deus tem feito, e de repente, o que você tem feito com esses milagres, é achar que está pouco demais, sabe? E não manifestar isso para as pessoas. Acontecia os milagres, o povo saía lá falando, daí a pouco estava cheio de gente. E eu sei que você quer também, que a gente, que Deus nos dê mesmo, uma igreja em cada lugar, lá na sua casa uma igreja, lá na casa da Célia outra igreja, onde tem, né, um encontro ali na casa do Vilmar, uma igreja. Eu fiquei muito, muito feliz, eu até compartilhei isso algumas vezes já com algumas pessoas, que quando teve um dia do amigo lá em casa, e foi um casal lá, aí na hora a gente fez o apelo e tal, e eles falaram, não, eu quero entregar minha vida a Jesus. Aí ela falou assim, porque depois que eu e ele estamos juntos, é a primeira vez que a gente vem numa igreja. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo, estava lá na minha casa, falei, é isso mesmo, isso aqui é uma igreja. Onde está a gente, em nome de Jesus, reunido, é uma igreja. Gostei dessa expressão, falei com eles, né? E é isso mesmo. Só porque às vezes a gente só quer o milagre, né? E nós não podemos desejar, nós temos que desejar os milagres, claro. Mas com esses milagres, nós temos que desejar a manifestação da glória de Deus. As pessoas entenderem, porque a partir desses milagres, daquilo que Jesus fazia, as pessoas vinham e ouviam o ensinamento dele. Ele manifestava ali e entendia, olha, esse aí é o Messias, é o Deus, né? É o Filho de Deus, é aquele que cumpre as promessas. Então, nesse momento aqui, para a gente orar, eu coloquei alguns motivos aqui dentro disso que a gente falou, né? Primeira coisa que eu queria que a gente orasse é para que a nossa vida proclame que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador, sabe? Que eu sei que cada um que está aqui deseja isso. Eu desejo isso. Mas a gente precisa estar com isso mais na nossa mente, sabe? No nosso coração tem esse desejo? Tem. Mas isso precisa entrar na nossa mente, o entendimento. Nós falamos aqui que Jesus ensinava, Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente entenda, não só que a gente sinta. O nosso culto é um culto racional, e Ele quer que a gente entenda quem Ele é, de verdade, sabe? Então, essa primeira oração, eu queria que fosse nesse sentido, para que a nossa vida, aquilo que você já tem recebido de Deus, proclame a glória de Deus. Aquilo que você ainda não tem recebido também, proclame e manifeste a glória de Deus pela sua fé. Porque nós precisamos crer. Nós precisamos crer naquele Deus que tanto já tem nos abençoado. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa oração, fazer esse clamor ao Senhor. Quero que você ore aí, você ore por você, peça a Deus, sabe, de coração, fala, Senhor, eu não quero viver uma vida medíocre, na média não, Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero que
com isso as pessoas vejam o Senhor e conheçam o Senhor, que haja gratidão nos meus lábios. Vamos orar nesse sentido. Senhor, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra, te louvamos, meu Deus, porque Tu és o Deus de milagres, o Senhor é o Messias, o prometido, o que veio, o que cumpre as promessas, o Salvador, ó Pai. Obrigada, Deus, pela Tua palavra que o Senhor nos deixou para nos ensinar, nos fazer entender, Pai, o caráter do Senhor, quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, quero te pedir que o Senhor nos dê essa graça, Pai. Nos ajude, Deus, a desejar a glória do Senhor. Deus, tira os nossos olhos de nós mesmos, Senhor. Faz com que, ó Deus, a gente tenha fé e tenha desejo das coisas acontecerem na nossa vida, mas que com isso, Senhor, seja para glorificar o Teu nome, que os nossos lábios proclamem quem o Senhor é, Pai, que o nosso coração e a nossa mente estejam trabalhando, estejam, ó Deus, em função de entender quem é o Senhor, e desejar a glória, a manifestação do Senhor, para que outras pessoas conheçam o Senhor. Deus, dá-nos corações gratos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, corações gratos. O Senhor é Deus, o Senhor é o nosso Deus. É um Deus salvador, um Deus que nos resgatou, Pai. E esse é o maior milagre que nós, ó Deus, poderíamos ter na nossa vida, receber na nossa vida, Pai. Nós desejamos isso para outros. Então, Senhor, faz-nos, ó Deus, ter corações gratos, que da nossa boca, Deus, saia louvor, gratidão, da nossa vida, atitude de adoração, Senhor, para que as pessoas vejam, Deus, e conheçam o Senhor. Dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez de proclamar esse evangelho, Senhor, para aqueles que estão perdidos, ó Pai. Como nós vimos aqui, Senhor, o Senhor é um Deus que tem compaixão. Então, Senhor, que nós também tenhamos, ajuda-nos, ó Deus, faz a Tua obra, Senhor, na nossa vida e através de nós, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.